Bom dia, Senira. Bom dia, professor. Senira, se possível, você pegar o seu LDI, o volume um, o professor está fazendo revisão da avaliação, Já vou pegar. certo? Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia. Que bom dia congelado que a Raquel deu. Ah, com o frio? O professor vai aguardar mais uns minutos e o professor vai fazer revisão com vocês, é, dos assuntos que vão cair na avaliação diagnóstica, para a gente estar lembrando, conversando. São assuntos fáceis, mas é que às vezes a pessoa não lembra. Então, tem em mãos o LDI, o volume um, tá, pessoal? Quem já tiver Eu acho que perto. o meu maior problema na avaliação diagnóstica vai ser português e Ah, matemática. entendi. Porque para mim, português e matemática são as mais complicadas. Sim. De história, eu vou estar fazendo revisão, os assuntos que vão estar caindo, para a gente estar lembrando que não é difícil, na verdade. Às vezes a pessoa erra, somente história erra, porque a pessoa não lembra, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai estar fazendo alguma atividade relacionada a isso. Ô, professor, a gente está aprendendo tanta coisa difícil em matemática que ontem teve uma questão de matemática na avaliação diagnóstica. Eu compliquei ela muito mais do que eu deveria. E no final das Ah, contas era só uma raiz quadrada. bah... Mas conseguiu, na tua opinião, Consegui resolver. então se conseguiu resolver, chegou o objetivo, né? Que é o principal, né? Só precisei de uma ajuda do meu pai, né? Mas eu consegui resolver no fim das contas. Ah, que bom que teve ajuda, né?
Melhor do que fazer sozinho. É bom, né? Quando um pai ou a mãe acaba participando também, anima mais a pessoa a fazer, né? Sim, aula cheia hoje, como sempre, né? Ó, até já tá entrando mais gente. É, tá sempre como se... tem mais Oitavo alguém ano querendo entrar 2, aí. todo mundo aqui na aula. É meio triste, né? Só vir 3 pessoas de uma turma que tem 30 quase. É, muito estranho, né? Pessoal, o professor vai aguardar mais 2 minutos e vai estar iniciando com vocês uma revisão, algumas perguntas relacionadas ao nosso avaliação diagnóstica, aos assuntos que a gente estudou, né, nesse período. E o professor pede para você ter o LDI, o primeiro volume, para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso, tá, revisando, né? São assuntos fáceis, porém é bom lembrar, né? Então, pegar o LDI, o primeiro volume lá de história. A gente, na primeira parte, o professor vai fazer uma atividade bem bacana e depois a gente vai estar explicando. Aí, se surgir alguma dúvida, a gente conversa. O professor vai falar com a Senira agora. Senira, você está. Senira, você está fazendo a avaliação diagnóstica, você tem percebido alguma, assim, está sendo difícil, na tua opinião, está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer? Tô conseguindo fazer, professor. Até que tá fácil. Que bom, uma notícia boa, né? Luiz, a avaliação diagnóstica que você está, na sua opinião, tá sendo o esperado, está sendo difícil? Eu acho que tá o esperado. Eu pensei que até ia ser mais difícil. Que bom que tá dando, acaba dando certo. Não que esteja fácil, mas eu pensei que ia ser mais difícil. É, mas que se tá no nível, né, que Mas foi, as primeiras perguntas são do capítulo que a gente estudou na escola, né? Dos primeiros que a gente estudou na escola, então fica mais fácil. também tem isso também, né? Acaba facilitando, né? E também tem o LDI próximo, então eu acredito que ajuda, né? Se a pessoa pode consultar, né? Ontem, naquela questão que eu te falei, professor, eu tava fazendo no notebook, daí eu já abri calculadora, bloco de notas, o LDI online. Já ficou com todos os recursos à disposição. Sim. Esta questão de matemática eu também sofri, Luiz. A do planeta POT. É. Raquel, No você fim das tá. contas, era só uma raiz. Ah, que bom, né? Que foi fácil. Raquel, você tá fazendo a avaliação, não fez ainda? Certo, a Raquel está ocupada. Turma, então, bom dia, está presente Senira, Luiz, Raquel, sejam bem-vindos. Aula de História. O professor vai estar fazendo uma atividade agora que vai servir como revisão para a gente estar lembrando, né? História é mais nesse sentido, né? A gente está lembrando os assuntos. Como vocês têm o acesso, o auxílio do LDI, não vai tornar difícil, né? Se torna fácil, né? E se surgir sempre alguma dúvida em história, seja explicação, seja atividade, não fique com vergonha, manda mensagem. Professor, eu não entendi essa palavra. E o professor explica, o professor dá um jeito de enviar, mas sempre que precisar, envie a sua resposta, a sua pergunta, né? No LDI de vocês, lá no material de apoio, o professor vai estar colocando aqui, ó, material de apoio. Lá no material de apoio, o professor vai querer que você abra o LDI, volume 1.
material de apoio, vai estar história. Capítulo 3, página 27. Calma aí que eu vou ter que achar o volume 1. Certo. Mas já pode ir seguindo, que eu vou prestando atenção. Eu vou correr rato lá embaixo. Vocês Certo, fecham aí. eu vou esperar se a Senira achou, até tirar uma foto aqui, qualquer coisa já Já coloco achei. na tela. Achou? Sim. Isso, Raquel, Achei também. LDI, volume 1, material de apoio, capítulo 3, página Assim, capa e 27. contra capa. Isso, perfeito. Professora, para arrancar, Isso, você vai arrancar essa página, e eles certo? traz. Isso, você vai arrancar só isso, essa página, e a gente vai fazer essa atividade e você vai estar preenchendo aqui, ó. Então, você Achei. arranca essa página, pode destacar a página. E agora você vai precisar de uma tesoura, uma régua, e a gente vai fazer. Eu vou tirar uma foto e vou colocar em slide para estar auxiliando vocês. Fica melhor. Aqui. Aqui, eu vou enviar para colocar. Então, você vai destacar essa folha. Deixa eu colocar aqui. Documentos. Raquel, achou? Conseguiu localizar? Material de apoio? Sim, já peguei. Ok, aí você vai destacar aquela folha. Vai precisar recortar os quadrados. Eu vou abrir agora eu vou tentar. Recortar cada um dos quadrados? Isso, e o professor vai orientar vocês, a gente vai fazer essa atividade. Vamos ver se a gente chega nessa. Copiar a imagem, a gente vai tentar fazer essa atividade nessa aula. E a gente vai estar relembrando, na verdade, né? Ah, eu lembro que caiu na avaliação diagnóstica um pouco de revolução industrial. Isso. Você já abriu a Eu avaliação chutei um diagnóstica pouco. de hoje? Não, ainda não. Isso, Revolução Industrial, perfeito. Eu, Vai eu ter. chutei algumas, porque eu realmente não me lembrava muito bem sobre revolução industrial. Você já fez a avaliação de hoje, não é? Não, a de. Acho que anteontem teve sobre. Ou foi a Ah, tá. primeira que Isso, teve? isso, isso. Aham, a primeira, né? Acho que foi a primeira que teve sobre Sim, revolução industrial. tá certo. E, e hoje também tem uma pergunta sobre Revolução Industrial também, de novo, novamente. Eu vou estar colocando Uhum. aqui e a gente vai estar revisando. Vai ficar mais fácil de a gente tá conversando com vocês sobre isso. Agora eu vou tirar um print aqui da tela e vou jogar no slide e a gente vai fazer. Estão conseguindo recortar todos os quadrinhos? Tô quase terminando, falta 2. Certo. Quando terminarem, o professor a gente vai voltar na página que está o assunto, né? Tá. Ok, aqui fechou. Eu vou abrir já uma apresentação que vai ficar melhor vai ficar melhor de observar o que precisa ser feito. É bem simples a atividade, Vai mas precisar de cola, professor? assim, ó, particularmente depois vai precisar, mas nesse momento é só precisar que você encaixe ali. Depois, se quiser colar, fica tranquilo, tá? Ah, ok. Eu vou uma apresentação, abrir uma apresentação, Cortei vou todos. colocar o slide. Eu também. Ótimo, Luiz. Ótimo, Senira. Está na tela de vocês, né? O professor abriu uma apresentação, vê se aparece, Luiz.
Tá aparecendo? Certo, então, Apareceu para mim também. ok, já recortaram isso, né? Sim. Isso. E a gente vai precisar agora vocês olhar a próxima página do material de apoio, que é essa aqui, ó. Nós vamos precisar encaixar, né? Fazer. Ah, que sorte, eu sem querer destaquei essa junto. Tá bom. Agora a gente vai precisar fazer lá no LDI, na página 26, 25 e 26, na verdade. Página 25 e 26 vai estar muitas coisas desse assunto. Vai estar os itens relacionados a esse assunto. Já peguei as páginas. Certo. E agora a gente vai tentar montar isso. É claro que vai surgir dúvida, é uma lógica que vai surgir dúvida, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Aí aqui está falando, em linha bem geral, bem simples, os fatores, os motivos que aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Várias coisas, né? E a gente vai estar revendo isso. E aqui está colocando que vocês recortaram 5 quadrinhos. O primeiro, operários. Operários, para quem não lembra, operários é os trabalhadores da fábrica, né? Operários. Burguesia industrial, que vão ser os donos, o dono da indústria, né? Burguesia, né? Vai se tornar o dono da indústria. Ovelhas era praticamente que possibilitava a lã para fazer tecido, né? Completei. Minérios de ferro e Porque eu carvão acho que cada mineral. um já. Já? Aham. Ok. Senira já completou? Não. O professor vai aguardar. Raquel está conseguindo? Professor, acabei de cortar agora. Não, o professor aguarda. Fica tranquilo que o professor aguarda uns minutos. Daqui a pouco eu vou estar também conversando com vocês sobre outro assunto. Tá bom, então. Fica tranquila. Luiz, no primeiro quadrado, o que você colocou? Pode ler toda e também já ler a sua resposta. Primeiro eu coloquei minério de ferro. No do lado eu coloquei carvão mineral. Embaixo do minério de ferro eu coloquei ovelhas. Do lado das ovelhas, operários. E embaixo das ovelhas, burguesia. Ok. Senira, primeiro eu vou pegar o primeiro, a gente vai ver certinho lá em cima.
ponto. Por causa do uso de energia e vapor e da queima do combustível, não era possível construir máquinas de madeira. Por isso, Senira, qual foi a sua resposta? Minério de ferro. Ok. Raquel já respondeu essa? Sim, Qual foi a sua resposta? Minério de ferro. Certo, ok. A segunda. Para obter energia a vapor, era necessário usar um combustível que alcançasse altas temperaturas quando aquecido. Na Inglaterra, havia grandes reservas de Carvão mineral. Luiz. Mesmas coisas. Ok. Senira, a mesma coisa também? sim. Tá. Terceira. Fonte de uma das principais matérias-primas da indústria têxtil inglesa, a criação de Luiz. Ovelhas. Ovelha. Ovelhas. Os camponeses expulsos de suas terras por causa dos cercamentos se deslocaram para as cidades e passaram a trabalhar nas fábricas como, Operários. ok, e sobrou burguesia. Pessoal, é bem simples, ó, para a gente entender. Essa folhinha de atividade que vocês fizeram, é possível entender o motivo da Inglaterra ser o país que aconteceu a primeira Revolução Industrial. Bem simples. Por quê, professor? Primeiro, na Inglaterra havia quantidade de minério de ferro. Professor, mas por que isso tem a ver? Vamos pensar um pouquinho. Hoje, o que movimenta um carro hoje? Um carro. Combustível. Petróleo. Isso. Gasolina. Perfeito. Naquela época não existia petróleo, gasolina, assim, para gerar a energia nos motores. Era feita por carvão mineral. E outra coisa, para fazer os objetos, as máquinas precisavam de ferro, precisava de pessoas para trabalhar, e existia muitas pessoas. E a lã. Então, as primeiras indústrias vão ser de tecido, os tecidos vão custar fortunas. E para vocês terem uma noção, na página 27 vai estar destacando isso. Então, sempre que se cair uma questão sobre revolução industrial e você conseguir entender um pouquinho isso de maneira bem simples, professor, revolução industrial foi o momento que surgiu as indústrias. Correto, é isso mesmo. Surgiu as indústrias. Aí, mas por que surgiu? Onde surgiu? Senira, onde surgiu as primeiras indústrias? Raquel. Inglaterra. Isso, Inglaterra. Perfeito. Por que surgiu na Inglaterra, Luiz? O que, professor? Tá travando muito sua voz pra mim. Por que surgiu lá na Inglaterra as primeiras indústrias? Porque. Calma aí, só deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Não sei, professor. Por causa do êxodo rural? Agora a resposta está na folhinha que você acabou de fazer. Por 5 grandes motivos. Quais são eles? Ah, tá. Por causa do uso de energia a vapor de queima do combustível, não era possível construir. Por Não, não, causa não. do minério de Essa ferro, folhinha, por essa causa do folha que você acabou carvão. de recortar e acabou de falar a resposta do quadrinho. Então, Quase, o que tinha na Inglaterra que possibilitou. minério de ferro, carvão mineral, ovelhas, operários e burguesia. Perfeito. Então, essa Ah, é tá. essa de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Essa
é a explicação, essa é a explicação por que aconteceu a Revolução Industrial, de maneira é, bem simples, mas que você caiu uma questão, seja aqui, seja lá no ensino médio, professor, eu não lembro, é só você pensar um pouquinho nessa atividade, já vai ajudar você, já vai ajudar você a entender um pouquinho isso, tá certo? Essa é uma explicação de uma maneira bem simples. Aconteceu na Inglaterra, e na Inglaterra existia o quê? Principalmente várias riquezas, né? Como ferro. Tinha também lá muitas pessoas para trabalharem nas indústrias. Então, não existe indústria, vai surgir na Inglaterra. E se precisar de uma explicação, você lembra dessa folhinha. É ilustrada e vai ajudar vocês a lembrar sobre isso. Isso é sobre Revolução Industrial. Agora, o professor vai para o capítulo do Iluminismo, tá certo? O professor Ok. vai colocar algumas perguntas para vocês. Vai colocar algumas perguntas para vocês. Deixa eu acabar aqui uma anotação. E a gente vai tentar responder essas perguntas. Eu vou abrir uma apresentação. Eu vou deixar duas perguntas para a gente conversar um pouquinho sobre iluminismo também. Eu acredito que vai fazer parte da avaliação de vocês também. Deixa eu... Separei, na verdade, são perguntas difíceis. Nova janela. O assunto agora, o professor saiu da Revolução Industrial, capítulo 3, e agora eu vou estar explicando, revisando alguma coisa do capítulo 2, Iluminismo, né? E tem uma pergunta na tela. Eu não sei se alguém consegue ler ou quer que o professor leia. Não sei, Luiz, se é possível. Deixa eu ver aqui. Luiz, é possível fazer leitura? Professor, eu não tô conseguindo entender direito. Tá travando muito. Não sei se é a minha internet ou a sua. Deixa eu ver aqui. Raquel, Senira, está travando muito, está aparecendo. Tá aparecendo Ok, pra mim. Eu vou sair da aula e vou voltar. Um instante. certo. Agora eu saí também. Ô, professor. É, Voltei. Acho que Professor, agora melhorou. Alô, professor? professor, O professor saiu. pois é. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido só pra mim que tinha travado tudo. Não,
Em que página vocês estavam? Que o meu tava travando tanto que eu não consegui nem ouvir qual página o professor pediu. Ele não pediu página ainda, Luiz. Ok. Ele só falou que a gente ia fazer uma pergunta sobre o iluminismo. Ok, então. Turma, hum, o professor retornou, travou o meu computador e o professor vai estar fazendo revisão agora do capítulo 2. A Raquel queria falar alguma coisa, Raquel? É que eu tô sempre toda hora saindo assim do chat, sabe? Porque o meu Wi-Fi tá muito ruim. Entendo. Obrigado por avisar, Raquel. Turma, capítulo 2 vai trazer o tema de iluminismo. E o professor vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso agora. Esse Primeira tema parte, eu tenho muita anotação. que bom. Vocês perceberam que nesse bimestre agora, várias vezes o professor repetiu ele, ideias iluministas na América, os Estados Unidos fez a independência, muitas ideias iluministas, as revoltas, as conjurações que aconteceram na Bahia, aqui no Brasil, ideias iluministas também, América Latina, as independências, ideias iluministas, várias vezes o professor repetiu, né? Iluminismo, várias vezes. Então, a gente precisa saber o que é e qual é o principal conceito, né? O que a gente pode entender de iluminismo. É mais ou menos isso que o professor vai tentar fazer agora. Eu vou tentar abrir uma apresentação. Então, abriu o LDI, página 12. Página 12, a gente vai rapidamente conversar sobre isso. Eu quero ver se eu consigo abrir novamente no computador para estar colocando uma questão para vocês. Senira, se o professor fosse perguntar para você uma definição que pode ser dada para iluminismo, se fosse uma questão da Conjunto de ideias. conjunto de ideias, perfeito. Surgiu aonde, Mesma Luiz? coisa. Surgiu aonde? Surgiu. Qual o continente que surgiu? Europa? Europa, perfeito, Europa. Oxi. Surgiu na Europa. E o que esse movimento queria? Qual era o objetivo desse movimento? O que eles estavam... O grande objetivo deles? Eles queriam. Eles queriam sair da Idade das Trevas. Isso, Por tá, mas meio da razão, do racional e do pensar. isso, racional. Racional. Agora a gente chegou na parte que eu queria. Lá no LDI, na página 12, tem uma frase lá que diz assim, ó, dá a definição, praticamente resume, né? A página 12, o primeiro parágrafo praticamente, a página 12 resume, de fato. Deixa eu sair agora.
professor. De novo, não. Ele saiu de novo. Ai, que bosta, cara. Meu Wi-Fi tá muito ruim. Ai, que vontade de quebrar esse negócio. Raquel, não se esquece que tá gravando. É, eu ia falar a mesma coisa. Turma, eu retornei. O professor tem uma apresentação aqui no computador. Deixa eu ver se vai melhorar. Som. Pessoal. Turma, se cair, quando precisar de qualquer assunto, professor, eu não lembro, eu preciso um resumo de iluminismo. Página 12 do LDI. Ideal, tá, pessoal? É o ideal. Página 12 do LDI dá um resumo ideal. O que é o Buscava? O Luiz, a Senira já trouxe o início, e racionalismo, razão. Aí agora o professor vai abrir uma apresentação e vai colocar duas questões. Se fosse na prova de vocês, ou qual é, na opinião de vocês, a resposta correta, eu vou abrir uma guia aqui, uma janela. Deixa eu abrir. Em uma janela. Eu vou abrir uma apresentação e nessa apresentação vai ter duas perguntas. E o professor vai... Luiz, está aparecendo? Tá aparecendo. O professor vai fazer a leitura e depois você vai digitar no chat ali qual é a letra, a resposta que você considera correta. A pergunta é assim: o iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia, colocavam, davam a ideia, né? Sim. Na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. B. Na divisão do poder absoluto em três ramos distintos: executivo, legislativo e judiciário. C. Na criação de uma assembleia de notáveis, em cada país, cuja função seria fiscalizar o poder do rei e assim evitar abusos. D. Na supressão, tirar da figura do rei e substituição por uma democracia direta eleita pelo voto universal. Na sua opinião, qual o sistema político... Acho que era a B, porque foi Montesquieu que propôs a teoria da divisão dos três poderes de Estado. Ok, Luiz, eu vou aguardar a resposta da Senira e da Raquel e a gente já... Ok. Isso aqui ficou fácil, né? O Luiz lembrou, está na página... 16. Isso, página 16, tem até um exercício lá embaixo, né? Agora 15 vamos... 16. De Voltaire a Rousseau. E o 16 tem um exercício sobre isso, né? Agora vai ser uma questão, eu considero um pouquinho difícil. Evelyn Brent Hall, biógrafa de Voltaire, esse filósofo, esse pensador, né?
resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Já sei a resposta. Acho que o professor vai cair de novo. Vai sair da aula de novo, eu acho. Dizê-las. A frase, se quiser. Fala, Luiz. Acho que vai sair de novo da aula. Tá travando pra caramba a sua voz, professor. Ou é só pra mim de novo? É. Não sei. Senira, só Senira, pra mim que tá travando a Pra mim voz? também tá travando. Ah, então não Raquel. é só pra mim. Pra mim também tá travando um monte. É, que pena. Tá, mas eu já coloquei a resposta no chat, professor. Tá, o pessoal, é de maneira bem simples, assim, o Voltaire, que foi um filósofo, esse pensador, né, do iluminismo, né, ele falou nessa frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Essa frase diz o quê? Liberdade de expressão, divisão de poder, ciência ou educação? Liberdade de expressão. Luiz respondeu, Raquel também, Senira também. Resposta está correta, tá, pessoal? Liberdade de expressão. E ele criticava justamente a falta da liberdade de expressão. Então, a gente pensou em iluminismo, nós estamos falando um pouquinho sobre isso também. Eu vou interromper a explicação. Eu estou saindo da explicação, vai voltar para a minha tela. Turma, quando cair sobre iluminismo, primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é um movimento de ideias. E a base era a razão. Professor, eu leio sobre razão, eu não consigo entender o porquê que eles estavam, esse movimento era um movimento racional, racionalismo, razão. Eu não consigo entender isso. Vamos pensar um pouquinho. Na Idade Média, a maioria do conhecimento, a maioria das explicações era com base na fé. Então, todas as explicações para os acontecimentos, os fenômenos e as origens que seja, eram dadas relacionadas à fé. Então, era fé. E vai surgir esse movimento iluminismo querendo uma explicação científica com base na razão. Por quê? De que maneira? Que é uma explicação não com base na fé. E quando a gente diz que é com base na razão, no pensamento racional, nós estamos falando que é racionalismo. Então a gente tem que precisar entender racionalismo, razão. Professor, razão. Razão é o contrário de fé. Razão, nós estamos falando sobre pensamento. Fé, nós estamos falando em acreditar. Consegue entender isso, Senira? Sim. Então, se o professor escrever, ou vocês ver alguma alternativa, tiver assim, ó, o iluminismo foi um movimento intelectual com base no racionalismo. O que tu entende, Luiz? Que o iluminismo era baseado no pensamento, na razão. Professor? Isso, perfeito. Ó, travou de novo para mim, acho que a minha conexão está... Travou. Opa, é que travou a minha conexão. Obrigado pela explicação, Luiz. Pessoal, então assim, ó, para eles, para chegar à busca do conhecimento, para chegar à explicação das coisas, era a razão, não a fé. Então, é claro, aparecem várias palavrinhas e eles vão estar percebendo
de maneira bem interessante, e assim, ó, a figura de Deus para eles não vai ser mais como um juiz. Eles não vão ter a ideia que Deus está num trono como um juiz e está para julgar as pessoas, condená-las. Não, eles vão ter a imagem de Deus como um ser, um arquiteto, um ser inteligente que consegue construir, consegue ter a perfeição de tudo. Então, aquela figura da Idade Média, que tinha um Deus punitivo, um Deus que está para condenar as pessoas, para punir, para estar julgando, vai ser alterada. Agora, esses pensadores no iluminismo, eles vão trazer uma imagem de Deus como um arquiteto, um ser que é perfeito, que consegue construir tudo de maneira harmônica, que consegue universo, as pessoas, as leis naturais, ele faz com perfeição. Então, agora Deus vai ser visto como um ser que é não um juiz, mas um ser inteligente, um ser que consegue fazer tudo de maneira perfeita. E eles vão estar tirando essa imagem de Deus como um ser Deus como um ser punitivo, né? Então é mais ou menos essa ideia que eles vão tentar trazer. E eles vão buscar e vão afirmar que o conhecimento deve ser buscado através da razão. Eles não vão aceitar mais a explicação com base na fé. Ah, aconteceu aquilo porque Deus quis. Ah, aconteceu aquilo porque Deus quis. Não, aconteceu aquilo por qual motivo? O que deu? Qual foi a origem? Então, e essa explicação a gente chama de razão. Raquel, conseguiu entender um pouquinho racionalismo, iluminismo? Sim. Ok, Eu também, Senira? professor. Sim, professor. Ok. Hoje, pessoal, tem um formulário de questão que está já foi, né? Já está disponível em atividade lá para vocês, a avaliação diagnóstica de hoje. Tem questões de história, é muito simples. Ficou com dúvida, você pode mandar mensagem para o professor, mas você tem um LDI, tem várias anotações. Se for sobre Revolução Industrial, você pode pegar essa folhinha que a gente acabou de fazer. Se for sobre Iluminismo, volte o LDI e você vai estar entendendo o assunto, tá certo? Senira, alguma dúvida, alguma consideração? Não. Ok. Guardar essa folhinha que vocês fizeram. Depois que tiver tempo, cole ela e deixa Já dentro do colei. LDI. Ótimo. Deixa lá dentro do LDI, porque... caiu o assunto de Revolução Industrial. Eu não lembro nada. Olhando essa folhinha, você já vai ver. Aconteceu na Inglaterra. Lá tinha ferro, tinha os operários, tinha lã. Ô, Luiz, professor, fala, Senira. Oi. eu não arranquei a folhinha que eu colei os desenhos. Ótimo, ótimo. Melhor ainda. Ok. Luiz, alguma consideração, alguma dúvida? Não, professor, creio que não. Obrigado pela Raquel? aula. Professor, quando eu vou fazer a avaliação diagnóstica, quando eu vou enviar, não vai, porque eu acho que o meu iPhone tá muito ruim, daí não envia. Isso aí já, Ra- professor. Tchau. Muito obrigado pela aula. Um abraço, Luiz. Obrigado pela sua participação, tá? Raquel, deve ser, às vezes, cada internet. Quando está enviando, falta a conexão e ele não vai. Às vezes acontece isso. Deve ser. Que eu fui enviar o de matemática, não foi. Ficou carregando um montão, mas não foi. Mas deve ser caso da sua conexão. O conselho que eu dou para isso, Raquel, é que assim, ó, esse formulário vai ficar disponível até dia 31, né? Uhum. Aí você já pode deixar anotado num caderno quais são as respostas. A hora que você vê que a sua internet melhorou, particularmente a internet às vezes fica boa
no primeiro período da manhã, que à tarde, às vezes, muita gente usa, né? Aí, às vezes, tem um horário que fica boa. Aí, quando tu vê que a internet está com uma velocidade boa, você aproveita e envia. Mas aí já anota no caderno. Ó, é um exemplo. Avaliação diagnóstica, parte 1. A resposta da 1 é essa, da 2 é essa. Aí, quando ficar boa a internet, você acaba enviando. Ah, tá bom, então. Tá certo? Raquel, Senira, obrigado pela participação, bons estudos e um bom desempenho na avaliação. Tchau, professor. Tchau, uma boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana pro senhor. Muito obrigado.